Bem-vindo a esta série de vídeos sobre o chamado de Jesus. Chegamos agora à lição 20. E agora vamos olhar para Jesus, nosso Salvador. No último vídeo vimos como Deus criou o mundo. Perfeito, era um mundo perfeito que Ele criou. E como Ele colocou o homem lá, andar com Ele, e como o homem tinha comunhão com Ele. Era tudo perfeito. E eles deveriam viver para sempre. Mas então tudo deu errado e conseguimos um mundo onde o homem estava separado de Deus, um mundo que é mau, um mundo como vemos hoje. Porque o pecado entrou e eles foram expulsos do jardim, eles não puderam comer da árvore da vida e viver para sempre. E esse pecado é o que destruiu o mundo. Como vemos, o ódio entrou, a luxúria entrou e as pessoas hoje vivem no pecado, divididas de Deus. Então, por causa do nosso pecado, Deus poderia enviar todos os homens para o inferno. E ainda ser bom, amoroso, justo, porque Deus não é o problema, nós somos. E é tão importante que comecemos por aí. Começamos com a queda, começamos com o pecado. Começamos fazendo as pessoas saberem onde elas estão. Diante de Deus, onde eles estão quando se trata de seu relacionamento com Deus, com a vida eterna. E foi isso que vimos na última vez. Dedicamos um bom tempo para observar o pecado e a queda. O que é o pecado e como somos separados de Deus. Agora podemos seguir em frente. Agora podemos olhar para as boas notícias. Agora podemos observar as coisas incríveis que Deus fez. Ele não precisava fazer isso, porque não devíamos, Ele não nos devia nada. Estávamos em pecado, não merecíamos nada, mas lá, no meio de tudo, Deus fez algo incrível. E isso é a boa notícia. Vamos falar agora. E é isso que podemos ler em João 3, 16 a 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna, pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo, para condenar o mundo, mas para salvar o mundo por meio dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê permanece condenado para sempre. Já porque não acreditaram no nome do único Filho de Deus. Então você vê, se falarmos primeiro sobre o pecado e o que é o pecado e como somos separados de Deus, então João 3,16 faz sentido. Deus não enviou Jesus ao mundo para condená-lo. Por quê? Porque o mundo já está condenado. Por causa do nosso pecado. E por causa do nosso pecado, precisamos de um Salvador. Mas se as pessoas não entenderem o pecado, para que precisam de um Salvador? Então, por que precisamos de Jesus? Então, Jesus se torna apenas um filósofo. Jesus se torna apenas alguém que uma vez, se eles não entenderem pecado, tudo mais não fará sentido. Mas em um mundo em queda, onde as pessoas estão no pecado, faz muito mais sentido como Deus enviou seu Filho Jesus aqui na terra. Jesus nasceu aqui na terra de uma virgem. Ele cresceu aqui cumprindo a lei de Deus. Quando tinha cerca de 30 anos, foi batizado e o Espírito Santo desceu sobre ele. E ele começou seu ministério andando por aí, curando os doentes, expulsando demônios e falando às pessoas sobre o reino. No entanto, Jesus pregava muitas coisas. Ele pregava que que você precisa nascer de novo. Não é suficiente apenas ter fé, você precisa nascer de novo. Não é suficiente apenas entrar em uma igreja, você precisa nascer de novo. E lemos isso em João 3, 5 a 7, aqui, onde Jesus diz: verdadeiramente, verdadeiramente, eu vos digo, ninguém pode entrar no reino de Deus a menos que nasça de novo. De água e do Espírito. A carne gera carne, mas o Espírito gera o Espírito. Você não deveria se surpreender com o que digo. Você precisa nascer de novo. Então Jesus está falando aqui sobre precisarmos acreditar e ser batizados. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos nascer de novo. E isso era uma das coisas que Jesus pregava.
Jesus também pregava sobre o custo de ser seus discípulos. Quando ele chamava as pessoas para o seguir, era muito radical. Podemos ler isso aqui em Mateus 16, 24 a 25, onde ele disse: quem quer ser meu discípulo, apenas neguem a si mesmos e peguem sua cruz e me sigam. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá, mas quem perder sua vida por mim, a encontrará. Então, é isso que Jesus estava dizendo. Ele não pregava o que muitas vezes pregamos nas igrejas hoje. Não custa nada, entregue sua vida a Ele, basta acreditar e viver como quiser, quase. Basta acreditar e é grátis, não custa nada. Custa tudo. Sim, é grátis, mas custa tudo. Por quê? Porque se alguém quer ser seu discípulo, se alguém quer, para herdar a vida eterna, acreditar em Cristo, ele precisa negar a si mesmo e tomar sua cruz. Jesus era claro, Jesus era radical, sobrinho. 10.34 a 39, ele diz isso: não pense que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas assalto. Vem para colocar um homem contra seu pai, uma filha contra sua mãe, uma nora contra a sogra dele, inimiga de um homem, serão os membros da própria casa dele. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno disso. Quem ama seu filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. A mim. Quem não tomar sua cruz e me seguir não é digno de mim. Quem encontrar sua vida, a perderá, e quem perder sua vida por minha causa, a encontrará. Então Jesus aqui diz o mesmo novamente, onde ele insiste mais, onde fala sobre paz, conflito e divisão. Ele era radical. Ele era radical, ele é nosso Salvador. Se acreditamos nela, nós acreditamos no que ele está dizendo. Dizer que ter fé em Cristo não é apenas ter fé que ele viverá um dia. Ter fé em Cristo é ter fé em Cristo, em suas palavras, no que você acabou de ouvir. Leia aqui. É realmente sobre nascer de novo. É realmente sobre negar a si mesmo, arriscando sua vida, tomando sua cruz e seguindo. E precisamos dizer às pessoas o que Jesus está dizendo. Caso contrário, como eles podem acreditar nele? Eles não ouviram falar. Então precisamos contar toda a história. E uma das coisas com as quais tenho trabalhado nos últimos anos e sobre a qual escrevo muito no meu livro, O Chamado de Jesus, é não fazer concessões. Não faça concessões. Não se ama as pessoas ao fazer concessões. Antes, conte toda a verdade. E aqueles que desejam, renascem de verdade e suas vidas mudam. Aqueles que não querem, sacuda a poeira de suas mãos e pés e siga em frente. Não comece a fazer concessões. E nós já falamos sobre isso antes nesta série. Então diga como é. Jesus estava fazendo isso. Jesus pregava aqui. Ele era radical. E ele morreu na cruz de acordo com a palavra. Foi enterrado e ressuscitou de acordo com a Escritura. Ele foi para o céu e enviou o seu Espírito Santo. Espírito aqui embaixo. E a maneira como ele morreu foi a maneira mais terrível que se pode morrer. Ele foi colocado em uma cruz completamente nu. Eles zombaram dele. Mas lá na cruz, lemos isso em Mateus. Por volta da 3ª da tarde, Jesus clamou em alta voz. Vós, Eli, Eli, lema sabatani, que significa, meu Deus, por quê? Por que me abandonaste? E podemos ler isso em outro lugar, em João 19, ele gritou com voz alta, está consumado. O que estava terminado? Ele tomou sobre si a ira de Deus. A ira que deveríamos ter tido foi colocada em Jesus. Ele pagou o preço por nós. Está consumado. Ele foi sepultado, mas, aleluia, ele ressuscitou. Isso é tão importante porque se Jesus uma vez tivesse mentido, como você e eu, uma vez tivesse roubado, como você e eu, uma vez tivesse cometido pecado, como nós fizemos, o que ele fez estaria morto hoje. Mas porque ele era o único homem sem pecado, ele venceu a morte. Jesus ressuscitou, mostrou-se aos seus discípulos, falou mais sobre o reino de Deus.
e ordenou a seus discípulos que ficassem em Jerusalém pelo que foi prometido a promessa do Pai. E nós lemos isso em Atos 1:4. Em uma ocasião, enquanto ele estava comendo, ele lhes deu este comando: não saiam de Jerusalém, mas esperem pelo presente que meu Pai prometeu, o qual vocês me ouviram falar. Em Atos 2, nós vemos o que Jesus falou sobre o Espírito, sobre como era melhor para eles que ele fosse embora, porque assim ele poderia enviar seu Espírito Santo aqui na terra. E como o Espírito Santo deveria vir. E como, quando o Espírito Santo viesse, ele os ensinaria toda a verdade. E os ajudaria e estaria neles, com eles e tudo mais. E então aconteceu. Em Atos 2, vemos como o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam dispersos. E lá, o Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo, não era apenas para aquelas pessoas que estão dispersas lá. Porque quando receberam o Espírito Santo, uma grande multidão se reuniu. E então Pedro e os outros se levantaram e eles começam a pregar para aquela multidão. E isso é o que eles pregavam. Arrependam-se e sejam batizados, todos vocês, em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Esta promessa e a promessa do Espírito Santo, a promessa da nova vida, a nova aliança é para você e seus filhos e todos, para todos que estão distantes, para todos aos quais o Senhor nosso Deus virá. Então aqui tudo se juntou. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo Jesus, que falava enquanto caminhava aqui na terra, o mesmo Espírito que veio sobre Jesus. Como Jesus morreu e ressuscitou, subiu ao céu, enviou seu Espírito Santo aqui, e vemos isso em Atos 2, e então eles pregaram isso. Que se eles se arrependerem e forem batizados, eles também receberão o Espírito, como vemos lá. E este é o Evangelho completo, juntos. O novo nascimento de que Jesus fala. Arrependam-se, sejam batizados, vocês receberão o Espírito Santo. Arrependam-se e nasçam de novo da água e do Espírito. O arrependimento é a base. E quando você fala com as pessoas e fala sobre o pecado, não esconda isso. Como falamos na última lição, e depois falar sobre arrependimento. Explicar o que é o arrependimento. E quero ler algo do meu livro, A Chamada de Jesus, neste capítulo. A primeira coisa que lemos aqui é que as pessoas precisam para se arrepender. Segundo aos Coríntios 7 afirma: o pesar segundo Deus produz arrependimento. Dependência que leva à salvação e não deixa arrependimentos. Mas a tristeza do mundo traz a morte. Precisamos entender que todos pecamos contra um Deus santo e justo. Antes das pessoas perceberem que pecaram contra um Deus santo e justo, elas não podem se arrepender e experimentar o perdão. Como você pode se arrepender dos seus pecados se não reconhece que pecou? Primeiro, as pessoas precisam ver seus pecados e que quebraram a lei de Deus. Lei. Eles precisam chegar ao ponto de se arrependerem verdadeiramente do pecado e quererem se afastar dele e viver nossa nova vida. Quando uma pessoa realmente reconhece o seu pecado, sente remorso e reconhece que pecou contra Deus, então eles podem se afastar do pecado e confiar em Jesus e no que ele fez na cruz. Sim, então Deus virá e retirará o coração de pedra deles e dará a eles um novo coração. Leemos em Ezequiel 36, 26, eu darei a eles um novo coração e colocarei um novo espírito neles, eu removerei de você um coração de pedra e mantém, se você é duro, de carne. Então isso é arrependimento. Arrependimento é sentir remorso, remorso que leva ao arrependimento, pesar. Querem se afastar e nesse lugar as pessoas se afastam dos seus pecados. Deus retire esse coração de pedra, essa consciência. Foram destruídos por causa do pecado. E dão um novo coração de carne, uma consciência limpa e aguçada, onde as pessoas não podem continuar pecando como antes. Então esse é o começo, fé em Cristo, arrependimento, afastar-se dos pecados e receber um novo coração. Agora o coração, a vida, há um novo coração dentro deles, uma nova consciência. Mas há mais, porque o próprio Jesus disse, quem acredita e é batizado será salvo. Seguro. Então quem acredita e é batizado será seguro, mas quem não acredita e, portanto, não é batizado será condenado.
O batismo não é um símbolo, o batismo é parte da salvação, onde, em arrependimento e fé, recebemos um novo coração, mas então precisamos enterrar o antigo. O corpo é escravo do pecado, pois quem peca se torna escravo do pecado. E precisamos nos livrar desse corpo antigo, de uma forma morrendo com Cristo em uma ressurreição, onde não somos escravos, não estamos mais sob a lei. Honramos a graça. Romanos 6 fala sobre isso e eu vou apenas ler 2 trechos de Romanos 6, 3 a 4 e Romanos 6, 12 a 14. E lemos aqui. Você não sabe? Então todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados nele, estamos aqui por um bebê, com ele através do batismo para a morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos para a glória do Pai, nós também podemos viver uma nova vida. Portanto, não permita que o pecado tome conta de você. O pecado reina no seu corpo mortal para que você obedeça aos seus desejos malignos. Não ofereça nenhuma parte de si mesmo ao pecado como um instrumento de maldade. Mas, em vez disso, ofereça-se a Deus neste momento. Aqueles que foram trazidos da morte para a vida e oferecem cada parte de si mesmos a Ele como um instrumento de justiça. Pois o pecado não mais reinará. Não será mais seu mestre, porque você não está sob a lei, mas sob a graça. Graça! Aleluia! Isso é muito poderoso. E o que as pessoas precisam entender, Jesus não veio para nos salvar nos nossos pecados. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Ele veio para nos dar uma nova vida. No arrependimento recebemos um novo coração. No batismo nós sepultamos isso. Corpo a um escravo do pecado. Então não estamos mais sob a lei. E portanto nós não precisa deixar o pecado reinar em nossa vida, porque o pecado não tem domínio sobre nós. Porque agora estamos em Cristo. E é tão importante, isso é a verdadeira fé. Está relacionado com o arrependimento, batismo na água e no Espírito Santo. Gálatas diz isso muito claramente. Gálatas 3, 26. Então, em Jesus Cristo, todos vocês são filhos de Deus, pela verdadeira fé. Pois todos vocês que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Então, Gálatas está dizendo que todos vocês são filhos de Deus pela fé. E essa é a verdade, todos vocês são filhos de Deus pela fé. Mas quando você realmente entra naquela fé, quando você foi batizado em Cristo, você vestiu Cristo. Eu era próximo de Cristo. Como algumas traduções dizem. Então todos nós somos filhos de Deus pela fé. Porque quando somos batizados, estamos agora em Cristo. Não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. Então batismo, arrependimento, fé, isso tudo, todos se unem, como você também verá no livro de Atos. E é tão triste que nós, na igreja, tem sido pregado na fé, e então, anos depois, às vezes, arrependimento, e então, anos depois, batismo, e então, o Espírito Santo apenas para alguns. Isso é o que nossa tradição diz, mas não é o que a Bíblia diz. Como falamos na última aula, onde olhamos para o livro de Atos, se você passar pelos livros de Atos, arrependimento, fé, batismo em água, Espírito Santo, tudo no mesmo dia. Tudo de uma vez, no mesmo momento. Então, no batismo, nós enterramos a vida antiga e começamos tudo de novo. No batismo, lavamos nossos pecados. E nós experimentamos esse perdão dos pecados. Tornamo-nos puros. E foi isso que Pedro disse no Pentecostes ao afirmar: arrependei-vos e batizai-vos todos vós em nome de Jesus Cristo para o perdão de seus pecados, e você recebe o dom do Espírito Santo. Então nós somos batizados onde vestimos Cristo, somos batizados onde enterramos a velha vida. Somos batizados para o perdão dos nossos pecados. E então recebemos o Espírito Santo. Sim, algumas pessoas recebem o Espírito Santo primeiro, mas então elas precisam ser batizadas imediatamente. Mas, deixe-me ler algo do meu livro, o chamado de Jesus quando chega para o batismo e o Espírito Santo. Tão necessário quanto o arrependimento e o batismo são, ainda não são suficientes para viver como um discípulo de Jesus Cristo. Também precisamos ser batizados no Espírito Santo. No Evangelho de João, Jesus diz isso sobre o Espírito Santo. Se você me ama, guarde meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro defensor, ou ajudante,
para ajudar vocês e estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode aceitá-lo porque não o vê nem o conhece. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e lembrará de todas as coisas, de tudo que aprendi. Deixei-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. E não tenha medo. Jesus disse isso. Numa ocasião, estando com os seus discípulos, também disse: é melhor para vós que eu vá, pois se não for, não vos enviarei. O Espírito Santo aqui. Foi o melhor para nós que Jesus viveu. Uau! Por causa da salvação, pelo novo nascimento e pelo Espírito em nós agora. E Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Ele vai me ajudar. Ele está me ajudando. Nos chamando para conhecer Deus, lembrando-nos de cada palavra que Jesus disse. Se você quer ver mais sobre isso, como as pessoas recebem o Espírito Santo, vá para Atos 10. Eu amo esse lugar com Pedro e a casa de Cornélio. Atos 19, como Paulo chegou a Éfeso. Volte para Atos 8, com Filipe em Samaria e o que aconteceu lá. Se você quiser ver com seus próprios olhos, recomendo o nosso filme A Última Reforma, o começo. Na Última Reforma, começamos falando sobre o Espírito Santo. Arrependimento, fé, batismo e o Espírito Santo. E você vê como as pessoas recebem o Espírito Santo. E isso pode ser encontrado em nosso site, que é irmovi.org.com. Mas o que é incrível é que o que Jesus pregava, o que vimos no livro de Atos, é exatamente o que estamos vendo hoje. Estamos vendo o mesmo hoje, como as pessoas se arrependem. Podem ser batizados e receber o Espírito Santo. E eu tenho tantos vídeos sobre YouTube, onde você pode ver como as pessoas recebem o Espírito Santo. O Espírito Santo chega. E você pode às vezes ver como eles respiram nele, Shilabara. E simplesmente começam a falar em novas línguas. É tão lindo. E eu também tenho mais ensinamentos sobre isso no meu livro O Chamado de Jesus. Precisamos nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Precisamos ser limpos pelo sangue de Jesus. Precisamos lavar nossos pecados. Precisamos de uma nova vida. E se fizermos isso, um dia estaremos com Ele para sempre e sempre na Nova Jerusalém. Apocalipse 22 está dizendo isso. Lemos aqui: ano não haverá mais maldição. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e seu servo o servirá. Eles verão o rosto dele e o nome dele. O nome deles estará em sua testa, não haverá mais a noite. Eles não precisarão da luz de uma lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus lhes dará luz e eles reinarão para sempre e sempre. Bem-aventurados os que lavam suas vestes para que tenham o direito à árvore da vida e possam ir até os portões do céu, para dentro da cidade. Então, aqui vemos. Começamos, na última lição, falando sobre a queda e o pecado. E como, por causa do pecado, as pessoas foram expulsas do jardim, assim elas não podiam comer da árvore da vida e viver para sempre. Mas Jesus é o novo Adão que veio restaurar o que foi quebrado com o primeiro. Pelo primeiro Adão veio o pecado e a queda. Pelo segundo Adão, Jesus veio o perdão para aqueles que creem nele. Quem nasce de novo? E pelo sangue de Jesus, sendo purificados através do arrependimento, batismo nas águas e Espírito Santo, sendo limpos de nossos pecados, lavados, um dia seremos capazes de entrar na cidade, a Nova Jerusalém, comer daquela árvore da vida e viver para sempre e sempre e sempre. E eu amo isso. E é tão bonito. Quando você contar a história do começo ao fim, comece com a árvore da vida e termina com a árvore da vida. Começa com o pecado entrando e depois Jesus e o que ele fez na cruz e então o que essa nova vida significa. E então isso entrou na sua vida. Quando contamos toda a história, é tão bonito, faz tanto sentido e as pessoas precisam disso. Não basta apenas ter fé. Você precisa acreditar em Cristo, precisa saber o que Ele diz. E então você precisa obedecê-lo. Você precisa nascer de novo, você precisa se arrepender. E depois do arrependimento precisa ser batizado. Como Jesus diz, e então receba o Espírito Santo, e então pegue sua cruz e continue seguindo-o.
Então eu não sei onde você está. Você ainda não se arrependeu completamente? Ainda não foi batizado? Ainda não recebeu o Espírito Santo? Nasceu de novo completamente? Depois acesse www.tlrmap.com. Procure alguém perto de você, procure alguns dos marcadores verdes próximos a você, se puder nosso contato, ou entre em contato conosco na Última Reforma e tentaremos colocá-lo em contato com pessoas. Tente vir a um final de semana de início, se puder. Venha às nossas reuniões quando tivermos. Encontre pessoas que possam ajudá-lo. Renasça. Para você que entende isso, que nasceu de novo, não passe pelo evangelho tão rápido. Incorpore isso. Treine. Veja novamente e novamente, olhe os vídeos que temos, veja este vídeo outra vez, encontre as escrituras, leia as escrituras na sua Bíblia, saiba onde está, entenda isso bem, porque então quando você estiver sentado lá com uma pessoa de paz, você não vai compartilhar apenas metade do evangelho. Uma meia verdade que é uma mentira, você compartilha a história completa. E então você será capaz de tirar um tempo para compartilhar toda a história, e você verá. Quando você comece com Deus, a árvore da vida e o pecado, como o mundo estava caindo, como Jesus veio, morreu na cruz, o que ele está dizendo, seguir ele, o que significa nascer de novo. E as pessoas entendem e respondem a isso, você vai ver que eles se arrependem, são batizados e recebem o Espírito Santo, tornando-se discípulos fortes. Então eu te incentivo com este vídeo. Até a próxima! Veja o vídeo que eu coloquei no link aqui, junto com este vídeo. Pratique. Pegue meu livro, O Chamado de Jesus. Eu reservei a chamada de Jesus. Você pode conseguir de graça, se não tiver dinheiro, enviando um e-mail para nós, email@thelastwayofmessage.com. Você pode encontrá-lo na Amazon, caso contrário. Veja os vídeos que temos. Pratique individualmente compartilhando o Evangelho. Sente-se à mesa de café, pratique. Pegue nossos cartões do Evangelho. Eu coloquei um link onde você pode ver como eu uso os cartões do Evangelho para compartilhar o Evangelho. Isso é tão importante. No próximo vídeo vou compartilhar depoimentos de Lucas 2:10, para o meu próprio 10. Experiência com Lucas capítulo 10. Não dessa vez do que lemos na Bíblia e o que Jesus diz, mas como eu vivo isso hoje. E depois vou tentar juntar tudo e dar mais algumas ferramentas. E então nós queremos você. A começar a obedecer ao chamado de Jesus lá fora, encontrar essa pessoa de paz e ver as pessoas se tornarem discípulos fortes. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau.